Você acha que conhece pessoas tóxicas? Fala, pessoas queridas, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono. Você acha que conhece pessoas tóxicas? Se você acha que sim, vamos pensar um pouquinho juntos. A primeira coisa que você tem que entender em cima das pessoas tóxicas, o que te leva a ter esse conceito? É aquela vizinha que fica falando mal de todo mundo, é aquele tio chato, ou é aquele vizinho irritante, ou é aquela pessoa extremamente negativa que fica do seu lado, o que te leva a ter esse conceito da toxicidade. Porque se a gente vê num padrão, a toxicidade junto com o vampirismo, eles andam muito em conjunto, eles são muito próximos. E aí eu vejo um monte de gente postando hoje em dia, que eles mostram aí na mídia, essas coisas, evite pessoas tóxicas, se afaste de pessoas tóxicas. Mas espera aí, o que são pessoas tóxicas? O que para você são as pessoas tóxicas? E aí, no finalzinho desse vídeo, por isso assista até o finalzinho, que eu vou dar duas práticas simples para que você possa começar a perceber de um outro ângulo essa questão. O que eu quero mostrar para vocês realmente aqui hoje, eu quero que vocês reflitam sobre, é justamente o quê? Por que eu estou falando que o Robson ele é tóxico? Por quê? E aí entra uma coisa, será que é um julgamento meu? Ah, Maurício, mas o Robson, ele, ó, fofoqueiro mesmo, fica lá na vizinha, lá falando mal de todo mundo. Fica lá na janela só, anotando e falando. Cuidado com isso. Não deixa de ser um julgamento. Ok, o Robson é fofoqueiro, mas você está julgando. Por quê? Entra no vídeo lá atrás que eu coloquei para vocês verem uma vez sobre o julgamento. O padrão que vocês vão levar como positivo ou negativo, se é bom ou ruim, se é da luz ou das sombras, é você. E aí a questão que eu pergunto para você é, será que nós somos tão bons e tão elevados assim para se utilizar como um padrão de referência, de comparação? Então o que eu estou passando para vocês é justamente que vocês reflitam um pouquinho. Ó, eu estou repetindo isso, eu falei lá atrás isso para vocês, mas é que realmente eu quero que vocês reflitam sobre isso. Porque a pergunta que eu faço para vocês é simples. Será que você chega numa pessoa tóxica e passa mal porque ela é tóxica? Ou porque você já vai com um pré-conceito? Porque na maioria das vezes nós chegamos com um pré-conceito. Eu falo isso para vocês que, olha só, eu atendo muitos anos já, pelo menos aí quase 20 anos que eu atendo pessoas, já trabalho com pessoas mesmo antes disso, antes de trabalhar com essas questões de terapia, de ajudar as pessoas. E aí eu sempre vejo que muitas questões, às vezes as pessoas até espiritualmente ou energeticamente falam, não, aquela pessoa chega perto de mim e eu passo mal, eu sinto mal. E aí é aquela coisa que eu sempre falo, você vai chegar perto dessa pessoa, automaticamente você já vai começar a sentir tudo isso. Mas por que acontece isso, Maurício? A nível subconsciencial, você criou uma crença em relação a essa pessoa, tá? E uma questão o quê? De julgamento. E aí eu conto uma historinha para vocês entenderem. Tem uma família que eu atendo assim, que é bem grande e tal, e aí tem uma pessoa que trabalha lá que é tipo uma governanta. E aí o que acabou acontecendo? O pai e a mãe se separaram porque o pai se apaixonou por uma outra pessoa. E aí o que acabou acontecendo? Essa governanta que fica levando o filho para lá e para cá, os filhos, né, para lá e para cá, para lá e para cá. E ela, antes mesmo de conhecer já a moça, obviamente ela tinha aquela questão e tomou o partido, né, da ex-esposa. Ela já entrava naquela questão do julgamento, de não gostar. E ela mexe com essas questões espirituais, trabalha com essas coisas espirituais. E ela fala, não, fala para ex lá, né? Que essa mulher, ela é uma macumbeira, ela fez isso, ela quis separar vocês e tudo mais. Toda vez que eu chego perto dela, eu passo mal. Obviamente, emocionalmente, mentalmente, ela já vai com o quê? Com uma defesa.
uma proteção. Peraí, separou os dois que eu gostava, quebrou aquele núcleo que eu gostava, era do mal. Perceberam? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes as pessoas falam, não, que eu já estou acostumado a trabalhar tantos anos com a espiritualidade, e quando eu sinto isso, é por causa que está acontecendo isso. Calma lá. Preconceito, julgamento, crença que eu criei em relação a isso. Então vocês têm que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu peço por favor que vocês novamente tomem cuidado, para que vocês não julguem. Porque aí entra numa questão do quê? Primeiro ponto do julgamento. Todos nós temos o nosso lado sombra e todos nós temos o nosso lado luz. Ninguém é só luz, ninguém é só sombra. Nós vivemos no mundo da dualidade, dia e noite, yin yang, homem e mulher e tantas outras coisas, né, positivo e negativo, que a gente pode falar aqui, que é da dualidade. A unicidade só acontece num nível divino. Então ninguém é só bom, ninguém é só ruim. O grande perigo que eu sempre falo para as pessoas acharem que é só boa. Porque dentro desse bom, existe muito ruim. Por que disso, Maurício? Aquela pessoa que faz coisas boas e tudo mais, e se vangloria, né? E dentro dela, às vezes ela até pode falar, é aquele falso humilde, né? Não, imagina, que é isso, né? Faça de coração, né? E aquela coisa, mas o ego, o orgulho está indo lá em cima. Ou seja, dentro da bondade, está mascarando o quê? O lado sombrinha dele. E aí é o mais perigoso. Então a gente tem que tomar cuidado. E temos que tomar cuidado também porque temos que entender que nós só fazemos aquilo que fomos programados a fazer, seja a nível subconscial, astrológico ou tipológico. Tipológico é de tipologia, tá? Então, a pessoa, ela vai ser um reflexo daquilo que ela foi programada a fazer a vida toda, astrologicamente, nas questões do processo dos astros, como ela nasceu, o processo de tipologia, o tipo que ela trouxe, e aquela questão familiar, social, cultural, que ela foi criada. Tudo isso vai fazer com que a pessoa seja daquela forma que ela é. Ah, Maurício, mas a pessoa não quer mudar, a gente fala isso, faz aquilo, e ela é assim mesmo. Ok, bacana. Mas primeiro, eu sempre falo, quando eu quero mudar uma pessoa, quem está faltando com respeito? Eu. Porque eu quero que essa pessoa mude. E novamente eu falo o quê? Você volta à questão do quê? De me utilizar, você usar o seu eu como referência. Então, quando eu quero que alguém mude, isso serve para você que é casado, que está em casa com a mulher, com o marido. Então, a mulher é doida de querer fazer o marido mudar essas coisas, o marido querer a mulher mudar. Falta o respeito. Da minha parte, se eu quero que o Robson mude, se eu quero fazer, eu brigo com ele para que ele mude, eu estou faltando com respeito por ele, porque eu não estou respeitando ele. Eu não estou respeitando a essência dele. Eu não estou respeitando o que ele foi programado, como ele foi programado. Perceberam como aí a gente começa a inverter os papéis? Aí será que ele é tóxico ou sou eu? Essa é a grande questão. E aí, ok, Maurício, tudo bem, eu trabalho a minha tolerância, a minha paciência. Obviamente você não é obrigado a morar ao lado de pessoas assim, né, que te fazem mal, mas você também tem que entender que não temos que nos colocar num pedestal para achar que essa pessoa aí, não, ela não vai viver do meu lado, que ela não merece, ou ela é mal, ou ela me faz mal. Porém, tem todo esse contexto que eu estou falando para vocês. Obviamente, entra numa questão bem fácil. Eu vou te dar uma dica energética em relação a tudo isso. Toda vez que eu julgo, toda vez que eu crio isso, essa pessoa é tóxica ou não é tóxica, eu faço o quê? Eu abro o meu canal energético para tudo aquilo que está com aquela pessoa vir para mim. Aí sim existe a toxicidade. Aí essa pessoa vai me intoxicar. Porque eu abri as brechas, eu abri as porteiras, eu abri tudo aqui, escancarei para essa pessoa. Quando eu julguei, quando eu falei essa pessoa é tóxica, quando eu cheguei com o meu preconceito falando essa pessoa me faz sentir isso, eu fiz assim, ó, plá! E aí tudo que está com aquela pessoa vem para mim. E aí eu vou passar mal. Aí eu vou me sentir mal. Aí vai acontecer tudo aquilo que vocês já estão acostumados a sentir quando acontece uma pessoa tóxica chegar ao seu caminho.
Então, muito cuidado em relação a isso, ok? De uma maneira simples, o que nós devemos fazer? Primeiro, ter consciência de quando nós julgamos. Nossa, Maurício, isso é muito difícil. Extremamente difícil. Tudo que eu falo para ter consciência é muito difícil. Então, o primeiro ponto é, quando eu percebi que eu comecei a julgar, isso é uma atitude mental, ok? É um treino, você é aquilo que você treina. Se você cria o hábito de fazer isso, depois o hábito já se torna o quê? Automático seu. Então, quando eu começo a perceber que eu vou começar a julgar, eu paro. E desde aquela coisinha boba, olha, meu time é melhor que o seu, tô julgando. Né? A partir do momento que eu ponho uma comparação, olha a dica, comparação, eu começo a julgar, ok? Esse é o primeiro ponto. Aí o que você faz? De início, se você não conseguiu na hora perceber, antes de você dormir à noite, faça o quê? Um resumo do seu dia. E nesse resumo do seu dia, começa a perceber, eu falei com essa pessoa eu agi assim, 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 assim. Ok, em cima disso, eu fiz alguma comparação? Eu falei, essa pessoa é ruim? Ou olha, eu sou melhor que essa pessoa? Isso, porque no mundo competitivo que nós vivemos, a gente tem muito disso. Não precisa disso, faça a sua parte que já é o suficiente, tá bom? Aí tá de ótimo tamanho. Então, esse é o primeiro exercício que você tem que fazer. Faça um brainstorm em cima disso que você fez, um resuminho, e aí bacana. Aí todos os dias você vai procurando o quê? Melhorar em relação a isso. E aí você começa a ter a percepção, a consciência na hora. Putz, hoje em dia eu sou assim. Quando eu começo a julgar, eu falo, opa, peraí, julguei. Então vamos parar, vamos mudar, tá bom? E a outra coisa que no fator energético, essa eu acho show de bola. O que eu faço? Aconteceu uma situação, ok? Onde eu não respeitei o outro lado, querendo que ela mude porque ela é tóxica ou qualquer outra coisa, o ponto de vista dela não foi de acordo com o meu, então ela me trouxe essa toxicidade. E aí o que eu faço? Eu paro, respiro fundo. Quando eu respiro fundo umas 3, 4 vezes, pelo menos umas 5, assim, umas 5 vezes é o ideal, mas 3 a 4 vezes já está ótimo, mas umas 5 é ideal. Eu equilibro meus fatores energéticos, eu penso uma coisa e eu agradeço do coração, não precisa ser 1000 coisas, uma coisa eu penso no coração e agradeço, e aí em cima disso eu faço uma única coisa. Eu paro e repito a cena. E aí eu me coloco na posição do eu, né? E aí depois disso eu paro, fecho os olhos, respiro fundo, e me coloco na posição como o outro. Faça um movimento físico, que nem eu fiz para vocês. Eu estou aqui, eu virei as costas para vocês, mostrando o quê? Como se eu fosse o outro. Aí o que acontece? Eu começo a ter uma percepção diferente. Energeticamente, eu mudei minha estrutura, eu mudei meu eixo, eu mudei os pontos cardeais, eu mudei um monte de coisa. Automaticamente a minha percepção começa a ser diferente. E eu começo a perceber o mundo de uma outra forma, e não só sobre o meu ponto de vista. Isso é uma técnica ótima, é uma prática ótima que vocês podem fazer no dia a dia de vocês. E aí isso faz com que eu comece o quê? A ter mais tolerância, a ter mais a paciência e ter o quê? Um entendimento de um outro ângulo. Isso faz com que nós possamos nos desenvolver e crescer, que esse é o nosso objetivo aqui também na nossa vida. Tá bom? Faça essas práticas, pense a respeito daquilo que a gente falou nesse vídeo de hoje e espero de coração que vocês possam usufruir o máximo dessa prática que eu passei para vocês hoje e façam disso um benefício da vida de vocês e de todos aqueles que estão em sua volta. Um beijo no coração de todos vocês.